Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse é um vídeo para encerrar aquele ciclo de viagem, eu resolvi fazer esse vídeo com algumas dicas para vocês que vão fazer a diferença aí na sua viagem se você está programando ir para Santiago, no Chile. Mas são coisas que vai melhorar aí a sua viagem e você vai fazer essa viagem de uma forma mais tranquila, porque veio alguém e te contou algumas coisas que ninguém fala na internet, sabe? E é isso, vamos lá começar esse vídeo então. Bom, primeira delas, tá? Sobre acomodação. Gente, seguinte, quando a gente foi fazer a programação dessa viagem, a gente pesquisou de tudo nessa internet sobre o Chile, quem que já foi para Santiago no Chile, onde as pessoas ficaram. E seguinte, a maioria das pessoas falam pra você ficar na região da Providência. Isso eu ouvi assim, foi unânime em todos os vídeos. Acho que todos os vídeos sempre falavam pra gente ficar na região da Providência. E sim, tá? A gente ficou na região da Providência, no Chile. É uma região muito bonita, com tudo o que a gente precisa em volta tem. A gente ficou na Avenida Holanda. E, o primeiro perrengue aí que eu acho que não sei se outras pessoas vão passar ou se alguém já viu. Seguinte, a gente chegou lá e a gente pediu um transfer na Transvip, que fica dentro do aeroporto mesmo. A gente pegou pra ir até o local. E, gente, é assim, o endereço era Avenida Holanda 067, tá? E pra gente aqui, eu achava que aquele zero era um zero o quê? De enfeite, ou um zero que eles usam porque o número 67 não pode ficar sozinho, mas não, tá? Tem essa diferença. A gente chegou lá na Avenida Holanda, a gente achou o número 75, a gente achou o número 73 e o número 67 nada. E a gente ficou rodando lá, o motorista da Transvip foi muito gente boa. Ele ficou rodando e não sei o que, e a gente não achava o 067. Ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês aqui. A gente chegou lá, era tipo umas 10h30, 11 horas. A gente chegou lá na avenida mesmo. Ele falou assim, olha, não vou deixar vocês aqui sozinho. Vocês têm um número do anfitrião pra ligar? E a gente passou pra ele mesmo ligou do celular dele, tá? E para falar com o dono do Airbnb que a gente pegou, e eu já vou explicar pra vocês por que a gente ficou no Airbnb. E ele mesmo ligou e perguntou pro cara, e o cara falou pra ele, falou assim, olha, então, é o 067, não 67. E, gente, é isso, tá? Zero, quando vocês verem 069, 067, tem o zero ali na frente, senão o motorista do Uber ou o motorista em si não vai conseguir encontrar aí seu endereço, tá? Então, se tem o zero, utilizem o zero em tudo. Isso foi até bom, porque a gente fez uma correção depois na agência de passeio, a gente colocou lá o zero, porque a gente só tinha falado pra eles o 67. Enfim, bom, é isso. Essa foi a primeira dica, tá? Então, o zero é um zero de verdade, as pessoas usam realmente e não é só enfeite, tá? E bora lá, então, chegando aí nessa parte da acomodação, a gente pesquisou na internet, as pessoas sempre falou pra gente ficar na Providência, porém, não me explicaram, quando eu estava pesquisando, não tinha ficado muito claro pra mim em relação ao hotel. Todo mundo fica em hotel, eu acho que é muito cômodo ficar em hotel, adoro café da manhã de hotel, enfim, eu amo ficar em hotel. Porém, gente, no Chile é diferente, a gente tentou pegar hotel, além do preço ser altíssimo, alguns muito baratos, só que aí na hora da gente fazer lá porque se você fica em hotel e você vai pagar em peso chileno, tem ali um acréscimo de 19% do IVA, que é o imposto ali do Chile, que todo mundo tem que pagar em acomodação, em alimentação, enfim. Então tem algumas coisas ali que é cobrado esse 19%, e turistas não pagam esse 19% quando você faz o pagamento em dólar ou o pagamento no cartão de crédito, tá? São duas coisas que eu não achei vantajosa e eu vou explicar pra vocês o motivo. Primeiro, o cartão de crédito.
Quando você faz o pagamento no cartão de crédito e numa moeda estrangeira, você paga um valor ali de IOF do cartão. Se eu não me engano, são 6%, eu vou pesquisar direitinho e coloco pra vocês aqui abaixo no vídeo. Então, assim, além do valor da acomodação, você ainda vai pagar aí mais uma porcentagem em cima. Se você paga em dólar, aí, gente, não precisa nem explicar, né? A conversão em si do real pro dólar, a gente vai perder ali na conversão também. E fora que você teria que ter o dólar em espécie, alguns lugares, por exemplo, a gente chegou a fazer uma reserva que a gente tinha que fazer o pagamento ali na hora e ele não aceitava cartão, teria que ser em espécie mesmo, o dólar. Não vai ser vantajoso pra gente, a gente pode gastar com outras coisas, a gente pode gastar com passeio, com comer em restaurantes bons, enfim. Então, assim, eu senti muita dificuldade quando eu fui fazer essa pesquisa de viagem. Eu senti muita dificuldade nessa questão da acomodação, nunca ficou muito claro pra mim qual que seria a melhor forma de procurar acomodação em Santiago, no Chile. Então, aí vai uma dica aí pra vocês. Airbnb você paga diretamente no aplicativo, onde você já sabe qual que é o valor certinho que você vai pagar. Por quê? Porque o Airbnb, ele mostra em real, na sua moeda mesmo. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente procurou lá e tava mostrando já que ia ficar X valor. Se eu tiver aqui ainda o valor que ficou, porque a gente ficou em 5 dentro do apartamento. Gente, ficou muito barato, sério. Ficou muito barato, dividido entre a gente, né? E eu vou deixar aqui o valor, se eu encontrar aqui o valor aqui embaixo. Não me lembro exatamente agora, ficou 2.000 e alguma coisa. Pro 5, tá, então dividido a gente acabou pagando 1.000 e alguma coisinha, eu e o Henrique. Coisa que no hotel, só o hotel mais barato que a gente encontrou foi R$1.600. Então, assim, valeu super a pena. A gente ficou num apartamento muito bonitinho. O prédio em si era um prédio bem antigo, ficava dentro de uma galeria que eu achei legal, porque era um comércio. E eu mostrei até no vídeo do vlog que eu fiz aqui, quando a gente foi comer comida chilena lá. Eu achei legal, por quê? Porque a gente tem ali restaurante perto, tinha muita coisa perto. Então, assim, a gente ficou num local muito bom, na avenida, próximo ali à Avenida Providência, Nova Providência. Ficamos exatamente a uns 200 metros, talvez, acho que é uns 200 metros do Sky Costaneira, tá? E que lá também é um shopping, né? Ele tem de tudo, tem mercado, tem tudo que a gente precisava, tava muito perto. Então, assim, eu dou essa dica pra vocês, procurem no Airbnb. Eu sei que muitas vezes tem gente que prefere um hotel pela comodidade e tudo mais, mas a gente não sofreu em nada. A gente quase não fica em casa, né? Porque você tá indo pra conhecer o lugar em si. Então, a gente não ficou quase no apartamento, então não sujou tanto. A gente só tinha... E, aliás, a gente economiza também em refeição. Tem um dia que você não quer, sei lá, almoçar em algum restaurante, aí você pode comprar alguma coisa, comer, fazer algum lanchinho dentro de casa mesmo, e isso acaba economizando também, tá? Então a dica número 1 aí pra você é na hospedagem, procura o Airbnb, que é muito melhor, tá bom? Segunda dica que eu tenho aqui pra passar pra vocês é pagamentos, tá? Eu pesquisei forma de pagamentos pra levar em cartão, Wise e Nomad, tá? Eles são bem parecidos em relação a tarifas, tá? O IOF é de 1.1, os dois. E eu achei bem parecido, e o Wise eu achei mais fácil pra gente receber o cartão físico. Coisa que na Nomad era só o cartão virtual. Não achei seguro, porque se acontece alguma coisa com o meu celular, né, eu fico sem o cartão. Então eu decidi pegar o Wise, que foi aceito. Em 99% dos lugares que a gente foi aceito o Wise. Aonde a gente não conseguiu utilizar o cartão Wise, tá? Foi nos passeios. Só em Portillo, que lá a forma de pagamento era só em dinheiro, eles inclusive aceitavam real, tá? Então em Portillo a gente não conseguiu usar o Wise. Fora isso, a gente conseguiu usar o Wise em tudo. Uma das coisas que eu tinha dúvida, que eu também não escuto as pessoas falando, é no supermercado Jumbo, de dentro do Sky Costaneira, de dentro do Costaneira Center, né, que é o shopping. Gente, aceita o Wise lá também, tá?
Não ouvi ainda ninguém falando isso. O pessoal normalmente mostra os preços, mostra o mercado em si, mas na hora de falar da forma de pagamento, eu ainda não tinha ouvido falar que aceita o Wise, tá? Então a gente ficou bem tranquilo em relação a isso. Levamos uma quantidade de dinheiro, justamente porque a gente tinha ouvido falar que alguns lugares não aceitavam o Wise, então por questão de segurança a gente levou um valor X em espécie. Levamos também um pouquinho no Wise, também não converti tudo, porque senão a gente acaba perdendo para trazer de volta pro real, se sobra dinheiro. Então a gente foi colocando aos poucos no Wise, fazendo, quando a gente queria transferir dinheiro, a gente fazia Pix e fazia tranquilamente, caía na mesma hora no Wise e a gente já podia usar. Tanto que no último dia, como eu não queria comprar muito peso chileno, o que eu fiz? A gente foi comer no Hard Rock, tem vlog aqui também no canal, e eu fiz a transferência ali na hora que foi feito o fechamento da conta. Então ele falou pra mim quanto que ficou e eu transferi a quantidade exata pra gente não sobrar muito dinheiro dentro do Wise, pra depois a gente ter que converter e acabar perdendo dinheiro, né? Então no último dia eu já comecei a fazer isso. As coisas eu ia pagando aos poucos, picado, ia fazendo transferência aos poucos. E então foi bem tranquilo. Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. O Wise é muito da hora. Bem legal mesmo. Aliás, gente, se vocês entrarem pelo link aqui, que eu vou deixar aqui abaixo, eu ganho uma comissão e você também ganha desconto nas seus primeiros depósitos, tá? Então se você tá fazendo uma viagem aí que vai utilizar peso chileno, ou vai utilizar dólar, euro, enfim. Então é bem legal, eu vou deixar aqui o link pra vocês entrarem pelo meu convite do Wise. E eu ganho uma comissão, vocês também aí ganham desconto. Bom, é isso. Então, forma de pagamento foi isso. Ah, uma coisa também, em questão de dinheiro, tá? É sempre bom você ter dinheiro, porque os banheiros públicos, alguns são pagos. Você tem que pagar 500 pesos pra você poder usar. Então, é sempre importante você ter dinheiro. Vai sair, vai fazer algum passeio, vai andar pela cidade, leva um pouco de dinheiro também, pra você não ficar na mão aí, precisar utilizar o banheiro e não conseguir porque não teve ali um dinheiro. Terceira dica que eu tenho pra dar pra vocês é a questão do transfer que a gente utilizou. Nós usamos a Transvip pra ir do aeroporto até o Airbnb e do Airbnb até o aeroporto, tá? Foi o mais barato na nossa cotação. A gente cotou o Uber pra ir. Eu não quis contar com o Uber pra vir do aeroporto pro Airbnb, porque eu tinha ouvido falar que como lá o Uber não é legalizado, ele anda ali naquela região, só que ele não fica ali. Então como a gente chegou muito tarde, nosso voo atrasou, a gente chegou bem mais tarde do que a gente imaginava, eu não quis ficar ali esperando ainda o Uber pra poder ir pro apartamento. Então a gente foi ali no guichê da Transvip. Foram muito simpáticos, o atendimento é incrível, trataram a gente super bem. A gente foi numa van só nós estávamos em 5. Como eu disse pra vocês, o motorista ajudou a gente a encontrar o lugar. Ele foi muito solícito. Não tivemos problemas, tá? Tanto na vinda até o Airbnb e na ida também, que eu peguei e fiz uma reserva pela internet. Fiz uma reserva pela internet, a Transvip, pra levar a gente até o aeroporto na hora da volta. E também foi bem de boa, o motorista ligou pra gente, tipo, uns 15 minutinhos antes, avisando que ele tava chegando. A gente já desceu, ficou lá esperando ele, bonitinho. E foi isso, gente. Transvip é uma empresa muito legal, muito boa e eu super indico, tá bom? Em questão de Uber, tá? A locomoção ali, a gente andou de Uber 2 vezes. Uma das vezes foi pra ir até o Cerro São Cristóvão. A gente pegou o Uber, ficou 3.000 e alguma coisa do bairro da Providência até o Cerro São Cristóvão. E foi de boa, tal, passou no Wise, eu cadastrei o Wise lá, foi no débito, foi tranquilo. Na hora da volta, para voltar do Cerro São Cristóvão, a gente pediu o Uber de novo, porque não teve problema na hora da ida, eu não imaginei que teria problema na hora da volta. O que aconteceu? A gente pediu o Uber, e primeiro que tava demorando muito pra aceitar, e aí o que aconteceu? Automaticamente a Uber mandou para um taxista.
falou assim, Uber táxi, onde estava escrito Uber táxi, mas estava escrito que ia vir um táxi porque tava demorando muito pra um motorista da Uber aceitar. Pra você não ficar, eu não lembro exatamente a mensagem, mas foi assim, pra você não ficar esperando, nós providenciamos um táxi. E nessa hora eu fiquei em choque, por quê? Porque a gente colocou o pagamento em dinheiro e a gente ouve aí no YouTube, quem tá fazendo essa viagem pesquisa muito antes de ir, né? É normal pra gente ir preparado mesmo, né? E é bem legal essas dicas porque acaba ajudando a gente em várias coisas. Então eu pesquisei muito e todo mundo falou que não era pra gente pegar táxi lá, porque tem muito golpe em táxi. Golpe que eles dão dinheiro falso, golpe que eles cobram a mais, golpe de várias formas. E na hora que eu vi isso lá, eu falei assim, não é possível, deve ser brincadeira, né? Porque eu pedi um Uber, não pedi um táxi. Mas tava lá, sou motorista do táxi, enfim. E era um carro amarelo, na hora eu nem prestei atenção, porque o Uber lá, ele é preto, só o teto que é amarelo, né? Então, falou um carro amarelo, eu falei, nossa, que legal, né? Vai vir um carro amarelo, deve ser mó bonito, enfim. E não levei a sério a questão do táxi que tava escrito ali no aplicativo. Na hora que chegou, que eu vi que era um táxi, eu entrei no táxi totalmente em choque. Porque eu falei, a gente não tinha dinheiro trocado, só tinha dinheiro no valor mais alto da nota, acho que a gente tava com 10 mil, 20 mil pesos, não me lembro agora. E aí chegou na metade do caminho, gente, demorava um pouquinho pra chegar até a Providência. Chegou na metade do caminho, ele ligou o taxímetro. Aí eu falei assim, aí eu fiquei de olho, né? Na hora o Henrique tava até conversando comigo, eu não consegui nem prestar atenção direito no que ele tava falando, porque eu fiquei realmente apavorada. Eu falei, meu, o que vai acontecer aqui, né? Será que ele vai querer cobrar da gente o taxímetro e o Uber, enfim, porque a gente ouve tantas coisas, né? Acaba ficando com medo. E aí eu fiquei de olho, porque ele ligou o taxímetro e eu já tinha... Meu celular tava acabando a bateria, tá? Eu tava realmente em choque, tá? Foi eu que pedi do meu celular. O celular tava acabando a bateria. Eu gravei o valor que tinha dado no Uber, porque eu falei assim, qualquer coisa, ele não vai passar perna em mim, eu vou pagar exatamente o que apareceu no Uber pra mim, porque foi o combinado, né? Enfim, tava ali no aplicativo da Uber, foi o que eu pedi, enfim. E aí eu gravei e meu celular acabou a bateria, ele desligou e só ficou o taxímetro. Nessa hora o Henrique achou dinheiro trocado no carro. Eu falei, já deixa trocadinho e deixa separado pra gente poder pagar pra ele. Ele tava bem mudo, o motorista não tava falando com a gente nem nada, a gente também não queria puxar assunto, porque a gente não fala em espanhol, né? Então não faz sentido a gente puxar assunto e a gente foi. Chegou lá, ele passou pra gente um valor, foi até menos do que o valor do Uber que tinha dado, a gente foi e deu pra ele o dinheiro que a gente tinha separado. E foi bem tranquilo, assim, eu não sei se foi porque a gente pediu pela Uber, mas assim, a gente não teve problema. Não sei porque que ele ligou aquele taxímetro, ele não usou pra nada. E outra, tinha dado bem menos do que no Uber o taxímetro dele. Não sei se ele fez isso pra contar quanto que ia dar, se ele tivesse ido de táxi, enfim, não entendi muito bem, mas eu fiquei apavoradíssima. Mas assim, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, a Uber funciona, tá? Como eu falei pra vocês, funcionou no débito. Não sei porque na volta não funcionou no débito, a gente teve que deixar o pagamento em dinheiro. Eu não lembro se eu falei isso no começo. Esse foi o problema, não foi só o fato de ter vindo um táxi quando a gente chamou o Uber. Foi também que ele não aceitou mais o débito. E ele escreveu isso numa mensagem lá. A forma de pagamento em débito não aceita por ser cartão estrangeiro, uma coisa assim. Então, não entendi por quê, porque o primeiro deu certo, o segundo já não deu. Não entendi, eu só sei dizer que funcionou, entre aspas, a Uber pra gente. Como a gente estava perto de tudo, a gente não utilizou nada de Uber, utilizamos o metrô 2 vezes. A nossa amiga que estava com a gente foi só uma, que foi no primeiro dia que a gente usou, e eu e o Henrique no último dia que ela estava num passeio, e a gente usou para ir até o Cerro Santa Lucia. Então, assim, o metrô funciona muito bem, então a gente não precisou chamar Uber de novo, tá bom? Então, eu queria deixar esse alerta aí pra vocês. Não fica com medo, pelo menos a nossa experiência foi bem de boa em relação ao táxi que a gente chamou e ao Uber que a gente chamou e veio um táxi, foi bem de boa. Ele não
não cobrou a mais, não cobrou errado, não fez nada, a gente pagou bonitinho e cada um seguiu aí a sua vida. Acho que é isso, essas são as dicas principais, são coisas que algumas delas eu não encontrei na internet e achei legal passar aqui pra vocês. Essas são as minhas dicas, tá bom? Pra quem tá indo pra lá agora e quer aí tá fazendo pesquisas aí do básico, né? Pra ficar mais tranquilo. Bom, gente, é isso pra esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí dessas dicas, que elas te ajudem de alguma forma. Se ajudarem de alguma forma, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem está indo fazer essa viagem aí, quer essas dicas básicas, rápidas. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Deixa eu falar pra vocês. Então, página Santiago tá virada, páginas virada. Talvez eu só volte aqui pra falar pra vocês o que foi que eu levei nessa viagem em questão de maquiagem, qual foi a maquiagem que eu mais usei lá e isso, tá bom? Mas Santiago acabou, foi nossa primeira viagem internacional, a gente ficou muito feliz, valeu muito a experiência, agora a gente tá bem mais tranquilo pra fazer uma próxima viagem internacional e é isso, tá bom? Beijo, tchau, tchau.